abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 1, os versos de 6 ao 8. Para dar mais ênfase, ó Jó, capítulo 1, versos de 6 ao 8. E antes de nós fazermos essa leitura da Sagrada Escritura, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade confiada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Juazeiro do Norte, e aqui na representação da congregação CMA. Tá bom? Um abraço em todos os irmãos, tá? E que Deus abençoe vossos corações. Jó, capítulo 1, vamos fazer ali uma pequena leitura de uns versos, de 6 ao 8, do livro de Jó. Bem? Eu vou usar a versão NVI, mas é a palavra de Deus, tá? A gente sabe, né? 6 ao 8. Quero hoje trazer como tema, porque eu estou trazendo aqui hoje uma reflexão temática. Que relatórios Satanás, o diabo, a antiga serpente, tem relatado a Deus sobre nós? Que relatórios o diabo, a antiga serpente, ele tem levado a Deus sobre nós? E outra pergunta, e Deus? Que relatos ele tem sobre nossas vidas? São coisas a gente pensar nesse texto que nós vamos ler agora. Observe só. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Né? Deus fazendo aqui uma indagação à antiga serpente, né? De onde você veio? E a antiga serpente, Satanás, respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Observe. Vamos ler também o verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Observe que o texto sagrado que estamos lendo essa noite, ele faz referência a uma comissão, a uma apresentação dos anjos, à presença do Deus Todo-Poderoso, certo? Ou seja, digamos assim, uma espécie de audiência diante do juiz de toda a terra, do Criador de todo o universo. Estão ali tanto os anjos de Deus, os anjos que ministram em sua presença, como está também o anjo das trevas, o caído. A antiga serpente, ele tem vários nomes, né? Várias nomenclaturas que determinam a sua natureza, determinam a sua inclinação e determinam a que tipo de missão ele cumpre sobre a terra quando ele fica aqui. O que é que diz aí na versão NVI? Perambular. Eu gosto de usar uma coisa mais pesada, mas os irmãos não se escandalizem. A vagabundear. O diabo fica a cirandar sobre a terra. Ele não fica paradinho, ele fica observando todos os seres, tudo o que acontece, o que ocorre na terra. Ele só não tem a natureza que Deus tem: onipresença, onipotência, entendeu? E onisciência. Ele não tem esses atributos sobre a sua natureza, mas ele tem um poder de investigação. Para quê? Com o fim de acusar. Com o fim de nos acusar perante Deus. Guarda essa palavra. Essa é a natureza inclinatória do inimigo das nossas almas. Na mitologia nórdica, se você for uma pessoa curiosa, depois você dê um Google aí, ou pesquise em alguns livros, existe uma mitologia de uma serpente que ela rodeia, ela cresceu tanto que ela rodeou a terra. Ela conseguiu
dobrar a terra inteira com o seu corpo, né? Com a sua estatura, certo? Dando alusão assim que até na mitologia, até nos mitos das culturas antigas, o povo tinha o entendimento de que seria uma serpente, não uma qualquer, mas uma serpente monstruosa, espiritual, certo? Que alguns têm como algo positivo em algumas mitologias, mas outras mitologias também apregoavam que era um ser mau, certo? E outras até diziam que existia nela duas naturezas, tanto o bem como o mal, ou seja, uma mitologia, mas nessa mitologia existe a verdade que vem de Gênesis, que é uma antiga serpente, perigosa, sagaz, acusadora, cheia de maldade, porque ela se transfigurou, ela se transformou, ela mudou a sua natureza angelical de luz para a natureza angelical das trevas. Então não se engane, o diabo ele não tem afeição por nós, ele não tem nenhum tipo de carinho por nós. Na verdade, ele é um enganador nato que vive enganando as pessoas e levando elas a conduzir suas vidas espirituais à degradação, à reprovação perante o Todo-Poderoso, qual esses anjos estão em audiência com ele. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos destacar aqui nessa noite: Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Criador dos céus e da terra, o qual nós estamos aqui reunidos essa noite. Ele fez um relato sobre Jó. Vamos analisar o relato sobre Jó. Ou seja, que relatos Deus faz de cada um de nós. Pegando a semelhança de Jó, o que Deus relatou sobre Jó, o que Deus expôs ao inimigo das nossas almas, a antiga serpente, ao leão devorador, como é que diz? O acusador das nossas almas, o acusador da igreja. Olha que relato Deus fez sobre Jó naquela audiência angelical perante o Todo-Poderoso. Olha que relato Deus fez. Observe aí Jó 1:8. Olha o que é que diz a palavra de nosso Senhor, nosso Deus. Olha que relato Deus fez aí. Observe. Você reparou em meu servo Jó? Deus faz uma indagação. Deus faz uma pergunta provocativa. Uma pergunta provocativa ao diabo. Ele diz assim: você reparou em meu servo Jó? Aí dá continuidade ao verso dizendo assim: não há ninguém. Isso é um relato de Deus. Isso é muito, meus irmãos, se a gente fosse aqui refletir só nesse verso, nos deter aqui nesse verso é de admirar, de a gente ser impactado. Deus fazendo um relato de um pecador como um de nós, um ser humano, que aqui não é Jesus Cristo, não é Jó. É um ser humano como eu e você, nascido caído por pecado. Observe que relato Deus fala sobre Jó. Olha o que Deus relatou sobre Jó. Não há ninguém na terra como ele. Gente, não é o presidente da República que está falando. Não é o rei da época de Jó, ou um patriarca, ou qualquer outra pessoa importante, poderosa. Não, é Deus. É o Todo-Poderoso, o Onipotente, dizendo assim: ninguém há na terra como Jó. Deus se admirou de Jó. Que coisa linda! É vibrante. Deus diz, aí Deus continua dizendo assim: é homem. Aí Deus dá as qualificações que atrai ele a Jó, que faz ele admirar Jó. É homem íntegro, é correto, teme a Deus e se mantém o quê? Afastado do mal. Ou seja, Jó procurava dar aqueles dribles, sabe? Vem o mal e Jó dá o drible para lá, o mal vai para um lado e vai para o outro. Ele vai driblando, ele se desvia do mal. Jó era um homem tão temente a Deus que onde existia o mal ele se desviava. Sabe, um dia desse eu tive um sonho, não sou muito, eu não dou crédito a sonho, mas eu tive um sonho interessante que me recordei agora quando eu vi isso, de se desviar. Eu estava no sonho, estava dentro de uma garagem de uma casa, eu desconheço essa casa, e tinha uma vaca bem gorda nessa casa.
E essa vaca, só que ela estava muito furiosa comigo, né? E ela estava querendo, tipo, você já viu aquele pessoal que tem, eu não me recordo, se é na Espanha ou se é no México, que eles soltam os touros, aí o povo da rua, eles vão chifrando. Estava naquele estilo ali. E ela estava querendo, né, me arrebentar. O que acontece? Eu saio daquele lugar, vou para a calçada e continuo minha caminhada, né? Ela vem, eu olho para trás, aquela vaca gorda, furiosa, né? Como diz aqui no Ceará, fumaçando de raiva, né? Espumando os olhos. Ela vinha contra mim para me arrebentar. E eu, de repente, quando ela vem tentar me atingir pelas costas, eu saio da frente e ela passa direto e se esborracha numa parede grande e se arrebenta. É mais ou menos isso. Jó, temendo a Deus, Jó se desviava do mal. Ou seja, trazendo aqui em miúdos para nós essa noite, temer a Deus consiste na soma de que eu tenho que me desviar do mal. Para que eu seja aos olhos de Deus íntegro, eu tenho, você, nós que estamos nessa nave aqui, adorando a Deus, nós temos que o quê? Nos desviar do mal. Esse é o princípio. Para sermos corretos aos olhos de Deus, nós temos que fazer o quê? Nos desviarmos do mal. Porque integridade, pessoa ser íntegra, ser correta aos olhos de Deus e se manter afastado do mal, são pessoas que o quê? Temem a Deus. Às vezes podemos perguntar assim, nos perguntar nessa noite, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Devemos sim ter este pensamento da seguinte forma, perante Deus, humilhados, quebrantados, humildes, que realmente sem Ele, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem a sua misericórdia, sem a sua presença, realmente nós não conseguimos ser íntegros, nós não conseguimos ser corretos, nós não conseguimos nos desviar do mal, nós não conseguiremos o agradar. E provavelmente, não se frustre, nós não conseguiremos agradar a Deus como Jó agradou. E não se frustre com isso. E só o fato de você ser uma pessoa que busca ser semelhante, não é igual, a Cristo, isso já é muita coisa aos olhos de Deus. Isso já é muita coisa, porque o relato de Deus a Cristo no batismo qual foi? Vocês lembram, meus irmãos, o que foi que Deus relatou sobre o próprio Filho, Cristo, na hora do batismo? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, que me comprazo. Que Deus encontre em nós fagulhas, pontos, momentos em que nós possamos o agradar. E que Ele sinta prazer em nós. Como Maria, quando cantou, quando louvou a Deus que ela tinha um filho e disse o quê? Minha alma engrandece ao Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que possamos encontrar algum espaço que agrade o coração de Deus. Jó não foi maior do que Cristo, mas Jó atraiu os olhos de Deus em integridade. Entre outros homens, tem deles que sumiram da terra, que está na Bíblia, porque Deus sentiu tanto ciúme que o tirou da terra e não deixou mais ele viver, porque queria para ele conviver na terra. Então que nós possamos não alcançar tal fato, tal ponto, talvez não alcancemos, mas isso não é frustração, porque nós somos seres humanos. Mas também como seres humanos, podemos ser íntegros, corretos e se afastar do mal e agradar. Não é a pessoa que está no seu trabalho, não é a pessoa que está na sua universidade, não é a pessoa que está no seu curso, não é o seu vizinho, porque a gente às vezes fica preocupado com isso. Não, nós temos que agradar um só. Como cristãos, ao soberano Deus, o Criador dos céus e da terra. Jó 2,3 diz a mesma coisa, o mesmo relato desse verso 1,8. É uma repetição, não precisa nós olharmos isso. Mas uma primeira coisa, dentro desse primeiro ponto, seríamos aos olhos do Santo Deus, vistos com integridade e corretos, ou confiamos numa moral que não agrada a Deus? É uma pergunta que nós devemos
aqui nos confrontar. Não estou confrontando você, é nós mesmos nos confrontando, é o Espírito Santo confrontando o nosso coração, a nossa consciência nessa noite. Pergunto a vocês, perguntamos a nós mesmos, seríamos aos olhos santos do Santo Deus vistos em integridade e corretos, ou confiamos numa moral que não agrada a Deus? Tem gente que confia na própria moral. Você já viu aquelas pessoas que são tão moralistas, mas tão moralistas que se elas estivessem no Jardim do Éden, elas tinham acusado Adão, Eva, a serpente e ainda Deus, e todos os anjos que estavam adorando a Deus. Pode ter certeza que elas são tão morais, elas têm uma moralidade tão grande, que se tivesse naquela ocasião, ela acusava tudo e todos, porque só ela é dona da moral e dos bons costumes. E isso não é agradável a Deus. Isso não é agradável a Deus. Acredite no que eu estou dizendo, é Escritura Sagrada. Olha, a moral que agrada a Deus é aquela que nós imitamos em Cristo. A moral que agrada a Deus é aquela que imitamos a Jesus Cristo. Aquelas pessoas que dizem assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. Essa moral não agrada a Deus, cheira mal às suas narinas. A moral que Jó agradou a Deus e fez cheirar as narinas de Deus como adoração, como algo louvável, como algo que Deus o homenageou com as suas palavras, o admirou, o atraiu, é porque ele temia a Deus. O princípio era esse, que ele era temente a Deus, respeitava a Deus em todas as coisas, mesmo que ele tinha um temor ali de perder os seus familiares, de perder os seus filhos, e sacrificava, em prol deles. Uma segunda coisa, nesse primeiro ponto, Deus fez relato sobre Jó. Deus, quando nos oferece seus olhos para nos observar, o que pensamos sobre o que Ele nos observa, ou seja, o que Deus tem visto em nós, o glorifica como seu servo Jó? Devemos nos perguntar isso. Não entrar nisso numa paranoia, mas devemos perguntar assim, o que eu tenho sido diante de Deus? Eu posso concordar que o agrada? Uma outra pergunta, irmãos, será que não devemos nos preocupar com isso? Devemos nos preocupar. Mas é uma coisa que tem que partir de nós. Nós, com Deus, devemos sim nos preocupar. Devemos sim conjecturar e dizer, eu estou sendo agradável a Deus nos meus atos, nos meus hábitos, nos lugares em que as pessoas não estão me vendo. Será que eu estou sendo agradável a Deus? Será que os meus pensamentos, porque Deus é muito profundo e onisciente, será que os meus pensamentos têm glorificado a Deus? E são coisas a gente que colocar em organização perante Deus. Porque nós vivemos uma batalha na nossa mente. Nós vivemos um confronto de desejos, de sentimentos, de frustrações, de mágoas, de traumas, de coisas que nós carregamos, de pecados que nós devemos confrontar perante Deus. Deus nos enxerga íntegros, a semelhança de Jó. Uma pergunta a mais, Deus nos enxerga íntegros a semelhança de Jó? Eu não estou falando a semelhança de Cristo, mas a de Jó. Deus nos enxerga corretos a semelhança de Jó? Irmãos, são perguntas que nós devemos nos confrontar todos os dias diante do espelho da nossa vida, no reflexo nosso, a nossa alma. Temos integridade que tem agradado a Deus, temos integridade, temos uma vida que tem agradado a Deus, de correção consigo mesmo, que agrada a Deus? Devemos nos perguntar isso. O relato de Deus para com Jó é para Satanás. Imagine aquela audiência, imagine aquela situação. Deus diz, reparou? O meu servo Jó observou? Você está vendo como é que ele é? E Deus conosco? Será que ele tem as mesmas palavras? Eu estou falando até comigo mesmo. Uma segunda coisa nessa noite, meus irmãos.
Segunda coisa essa noite. Observe a seguinte situação. E Satanás que vive a rodear a terra, que relatos tem apresentado a Deus sobre nós? Satanás que vive a investigar o mundo, que relato ele tem oferecido e levado a Deus? Que relatórios ele tem levado a Deus sobre nós? Devemos lembrar que ser nenhum pode mentir e enganar a Deus, inclusive o diabo. A palavra de Deus diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Nós sabemos isso decorado, que o pai da mentira é o diabo, em João 8,44. Nem Satanás consegue mentir para Deus. Então nós temos que ter o cuidado do seguinte, que dentro de Deus nós não enganamos. Uma primeira coisa, os relatos de Satanás são acusatórios. Você sabia que quando ele fica a rodear, a vagabundear, a investigar, a espreitar sobre a terra as vidas, principalmente a dos cristãos, é para acusar? Observe esse texto aí, pode abrir sua Bíblia, em Zacarias capítulo 3, verso 1. Observe esse texto que aqui diz. Depois disso, ele mostrou ao sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusar. Olha que coisa. Observe. Olha que interessante. No sentido de da gente ponderar, refletir. Vou repetir. Zacarias 3:1. Observe. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para, qual fim? Acusar. Você sabia disso, meu querido irmão cristão, meu irmão que está nessa noite? E o diabo está à espreita, investigando nossa vida para ter um espaço, uma brecha para nos acusar? Ele quer nos acusar. E às vezes ele usa pessoas para esse fim. Ele usa pessoas para esse fim. E outras vezes ele se transforma até num anjo de luz para nos enganar e depois nos acusar. Então tenhamos discernimento e cuidado para não cairmos na armadilha, na arapuca do diabo. Meus irmãos, um outro texto interessante está em Apocalipse aí. É só você ir lá em Apocalipse, no final da Bíblia, capítulo 12, verso 10, dos últimos tempos. Observe o que é que acontece dessa natureza acusatória do inimigo das nossas almas. Observe. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora a salvação, o poder é do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. O inimigo das nossas almas, ele nos acusa dia e noite. Dia e noite, ele nos acusa. Ele nos acusa dia e noite. Sua natureza é acusadora. Sua natureza é de nos acusar. Porém, tem uma promessa de Deus. Romanos 8,33. Abra sua Bíblia. Romanos 8,33 tem uma promessa de Deus sobre isso. Quem tentará acusação contra os seus escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Lembre-se disso. Quando o inimigo das nossas almas, a antiga serpente, o acusador, ele é feroz contra nós. Lembremos dessa promessa de Deus que se cumpre em nossas vidas. Os escolhidos são justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, e o inimigo das nossas almas já não tem mais nenhuma acusação contra nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa nessa noite, terceiro ponto a nós refletirmos nessa noite. E as pessoas, nós vimos os relatos de Deus e nos conjecturamos e nos perguntamos essa noite o que é que Deus relata sobre nós. Vimos Satanás, que também faz relatos sobre nossas vidas e fez sobre Jó. Claro que ele foi acusar Jó naquela audiência, lógico, porém Deus o indagou. Viu, meu servo Jó? Você veio acusar muita gente, você viu, meu servo Jó? É homem livre, é homem correto na minha presença.
Você está entendendo? Aquela audiência. Agora, e as pessoas, mesmo negativas, ou seja, mesmo sendo induzidas pelo diabo, que relatos fazem de nós, sendo verdades ou mentiras? Quais os relatos que as pessoas prestam a respeito de nós? Quais relatórios? Aí eu faço uma pergunta dentro desse ponto. Devemos aceitar as verdades que as pessoas atribuem a nós, mesmo que não sejam elogios? Responda a si mesmo. Você, consigo mesmo, em sua consciência. Eu e você, nós, com a nossa consciência. Devemos aceitar as verdades que as pessoas atribuem sobre nós, mesmo que não sejam elogios? Acredito que não. Não devemos aceitar. Quando são coisas que elas dizem que muitas vezes parecem ser verdade, e se forem verdade, e se forem elogios, não devemos não aceitar. Porque Colossenses 3,17 nos traz a consciência da palavra de Deus. Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que formos fazer, nós não devemos nos preocupar com os relatos das pessoas, nem de Satanás. Devemos nos preocupar em dar graças a Deus que palavras que saiam da nossa boca, nossas ações, tudo nosso, que sejam para a glória de nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus. Uma segunda coisa, as pessoas que mentem, as mentiras proferidas contra o povo de Deus e os servos de Deus, não devem ser aceitas, acatadas, pois quando são palavras mentirosas, nem avaliadas devem ser. Meus irmãos, devemos ter cuidado com as acusações, com as mentiras, com as difamações que muitas vezes as pessoas usam contra o povo de Deus e contra o servo de Deus. Devemos ter cuidado. Não devemos de cara acatar, porque muitas vezes são inverdades. Como Mateus 5,11, essa promessa é para nós que estamos sendo injustiçados de alguma forma. Deus, Jesus falou, nos consolando em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando disserem mentiras sobre você, sobre nós, pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo Jesus, não devemos ficar furiosos, devemos glorificar a Deus, porque são mentiras proferidas do diabo. O que devemos fazer pelos nossos inimigos, segundo as bem-aventuranças da doutrina de Jesus? Orar pelos que nos perseguem. Orar. Não discuta com quem lhe persegue. O meu pastor dizia, na minha igreja de origem, uma verdade que eu guardei no meu coração, porque eu estava, quando novo crente, errado. Eu chegava em casa e o único crente da igreja era eu. Se fosse depender das pessoas da minha casa para ser crente, eu nunca seria. Porque eu não sou nascido em lar cristão. Então eu sou um milagre de salvação. Observe. Então, quando eu chegava em casa da igreja, eu recebia acusações mentirosas, perseguição, afronta, ódio e um sistema de acusação de culpa de coisas que eu não devia assumir e absorver como culpa. Mas eu recebia aquelas acusações. Acusações de, está vendo aí, depois que você se tornou crente, as coisas vão dando errado em casa. Já dava antes, mas porque eu me tornei crente, tudo dava errado agora. Vocês estão entendendo a natureza da coisa? O inimigo acusa. Quer ver um exemplo? Vou voltar aqui. Você quer ver um exemplo bíblico que nós conhecemos de acusação e de acusação num momento terrível na cruz? O ladrão olhou para Jesus lá naquele sofrimento. Isso prova cientificamente que o sofrimento ou torna as pessoas piores ou torna as pessoas quebrantadas e melhores a sua vida. Essa é a psicologia do Evangelho. Se você
no sofrimento, quando aperta o teu calo, quando pisa no teu calo inflamado, que reação você tem no sofrimento? O ladrão da cruz disse assim: se fosse filho de Deus, tu descia daí e acabava se fosse filho de Deus. Acusando, ele está lá acusando. Você vê, observe no Novo Testamento que o diabo, no Antigo Testamento nós vimos, você vê que o diabo no Novo Testamento está acusando. Tentou Jesus no deserto, vai acusando, usou Pedro. Você está entendendo? E na cruz do mesmo jeito. Usou naquele momento de dor e sofrimento para acusar. Se fosse o Filho de Deus, ele acabaria com isso tudo. Eu estou aqui parafraseando. Acabaria com isso tudo, descia da cruz, mas ficou blasfemando e acusando Jesus. No sofrimento, as pessoas manifestam que são. Quer conhecer uma pessoa? No sofrimento, quer conhecer a pessoa? Tem poder também. Você conhece a pessoa no sofrimento, qual a inclinação do seu coração? E conhece a pessoa no poder, qual a inclinação do seu coração? É assim. Aí, eu me lembro que o pastor dizia assim: meus irmãos, se tiver pessoas na sua casa que não são crentes, não discute com eles, não briga com eles, porque isso só vai piorar. Ele dava conselho assim. E eu insistia no erro, no pecado. Eu insistia no pecado. De continuar discutindo. Eu insistia naquele erro. E realmente estava piorando. Porque mais ódio eles tinham de mim. O complô era maior. Ficava pior. Estavam se unindo contra mim. E aí um dia eu lá desesperado, naquele engano, naquele pensamento, eu disse assim: pastor, me ajuda. O que é que eu posso, o que é que eu faço? É assim, desabafei. Ele disse: ô Jarbas, chega em casa, fica calado. Deixa falar. Ô Jarbas, tu tem CD lá de louvor? Bota um louvorzinho, vai orar. Fica calado. Eu orei ali, realmente me arrependi, quebrantei, o erro era meu, a luz sou eu, então a responsabilidade é minha. É como no time de futebol, o capitão é que leva as coisas nas costas. O time nas costas. Então, o que acontece? Comecei a colocar um louvorzinho. Gostava muito do Marcos Witter. Quando canta em castelhano, gostava muito de orar. Colocava baixinho, foi colocando. Um dia que eu não coloquei o louvor, a minha mãe manifestou lá e disse assim: não vai colocar o louvor não? Porque aquele louvor é lindo. Eu acho lindo aquela música. Não vai colocar hoje não? Não se preocupe não, mãe. Colocar agora. A nossa postura, a forma que nós indagamos as pessoas, a forma como nos comportamos como cristãos, diz muito do que de Deus nós somos. Lembre-se que Paulo disse que nós somos cartas vivas. As pessoas estão nos lendo. Observe isso. As pessoas nos leem. Até os nossos defeitos. Nós não somos sem defeito, não. Deve ser você assim, é realmente isso. Se você for, seja sincero. Não tenha orgulho, realmente eu sou. Que não for, você diz não. Aí é acusação mentirosa. Vocês estão entendendo a natureza do diabo? Ele é acusador de mentiras, mas também ele pode levar um relato verdadeiro, porque ele quer encontrar um espaço para nos derrubar. Aí por isso nós vamos para o quarto ponto, nessa noite, e aí nós vamos trabalhar 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 ao 9. Observe aí, abra sua Bíblia. Há uma grande prova, clara prova, na carta do apóstolo Pedro sobre que o inimigo de nossas almas nos observa para quê? Para devorar os desapercebidos. Ó, Pedro está escrevendo não é para os descrentes não, Pedro está escrevendo é para os crentes mesmo. Observa lá o texto. Pedro está escrevendo para os crentes. Observa. Olha só o que o texto diz. Estejam alertas. O que é estar alerta? Digamos que a Venezuela manda uma bomba louca ali para São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas estão esperando? Só estou conjecturando. Mas digamos que vem uma bomba
vem um efeito de mísseis e sai derrubando os prédios de São Paulo, os prédios do Rio de Janeiro, os prédios de Salvador, os prédios de Fortaleza. Como é que o cristão e como é que as pessoas têm que ficar? Como dizia meu antigo pastor, não, vamos ficar dormindo, vamos ficar o quê? Ouvida. Não, meu irmão. A gente entra em quê? Alerta. Alerta geral. Guerra. Sabemos que nosso país não está preparado para um negócio desse. Mas, entra em alerta. Nesse momento, quem não caça com cão, caça até com gato. É uma realidade. É uma realidade. Já está tendo guerra lá pro lado da Ucrânia, já faz tempo. Palestina. Aquele povo da Coreia do Norte gosta, né? A China também. O Japão fica se defendendo ali, Coreia do Sul, né? Então nós vivemos uma tensão. Mas nós brasileiros, nós somos muito de ficar relaxado. Gosta de tipo baiano, que fica de boa, né? Uma redinha, água de coco, é bom, é uma bênção. Mas observe como está o estado do mundo em alerta. A Rússia está com uma baita de uma bomba atômica, com o dedo coçando. Irmão, o diabo não está brincando. Então veja bem o que aqui Pedro está dizendo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o quê? Um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Observe, resistam-lhe. Esse resistam-lhe lembra muito daquele texto de Tiago, né? Da carta ao Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam-lhe, quer dizer, concordância apostólica. Pedro falando a mesma coisa sobre resistir a quem? Satanás. E Tiago também estão concordando. Resistam, meus irmãos. Resistam. Permanecendo em quê? Firmes em quê? Na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando o quê? Pelos mesmos sofrimentos. Todo dia lá em casa a gente ora de manhã. E tem uma coisa que eu tenho orado naturalmente e que inclina meu coração. Eu vi várias vezes a cena de duas crianças desabrigadas por causa da guerra. E alguém para no carro e pegam elas e conduzem elas a receber o socorro. Mas quantas e quantos órfãos, quantos e quantas viúvas, quantas e quantas pessoas desabrigadas não estão, e cristãs, irmãos nossos, escolhidos, eleitos, não estão na eminência dessa situação, ao léu dessa situação. Você está entendendo? Observem que ele, o inimigo das nossas almas, ele não perde tempo. Ele simplesmente quer só um espaço para nos devorar. João 10,10, que todo mundo conhece. Todo crente conhece, decorado, como João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é todo crente, né? Mas se não quiser, segue. E o 18? Faz parte. Observe, João 10,10. O ladrão vem senão o quê? Ele vem senão para quê? Apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus diz, para que tenham vida e a tenham abundância. Ou seja, as acusações do diabo contra nossas vidas é para matar, é para roubar, é para destruir. Meu irmão, esteja alerta, que além dele ser serpente, ele é um leão devorador. Faminto. Ele quer nos devorar. Ele quer acabar conosco. Ele quer nos destruir. E nesse momento, irmãos, nós possamos levantar e fazer uma oração pessoal. Cada um de nós aqui. Uma oração pessoal. Você levante-se do seu lugar e faça uma oração pessoal a Deus nesse momento.
talvez na sua mente veio a lembrança das lutas que você passa. Talvez nesse momento veio a lembrança, veio à sua mente coisas que o inimigo acusa que é mentira. E talvez em sua mente venha também cobrança do Espírito Santo para que você tenha integridade e ande com mais correção em sua vida. Que você possa nesse momento fechar os seus olhos em espírito. Se você entendeu que lembrou algo que precisa orar, melhorar, converse com Deus agora. Eu não sou Deus, não posso te perdoar, mas Cristo Jesus, Ele pode te perdoar, Ele pode te ajudar, Ele pode te auxiliar com as acusações do inimigo das nossas almas. Eu lhe pergunto, essa noite, você que está orando aí, que relatos Deus tem sobre você e sobre mim? Que relatos o inimigo das nossas almas tem feito sobre nós? Que relatos as pessoas têm feito sobre nós? Que posição temos tomado como cristãos perante tudo o que está acontecendo em nossas vidas? Oremos ao Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus Criador dos céus e da terra, soberano Deus, Pai Celestial, Pai nosso que está no céu, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, que submeteu e colocou todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Nesse momento, mais uma vez, nesse culto, nós expressamos e nós agora oferecemos com palavras a nossa oração. Senhor, o inimigo tem sido feroz. O inimigo tem sido causador de muitos, meu Deus, apertos, perseguições, acusações, maldades contra nossas vidas. Mas tua palavra diz que ele é homicida desde o princípio. Tua palavra diz que ele é enganador, que ele é acusador, que ele é ladrão, ele é assassino, ele é destruidor, ele é uma serpente perigosa e venenosa, com um veneno mortal e espiritual. Nós queremos nesse momento, Senhor, pedir a Ti perdão. Se caso nós abrimos alguma oportunidade para que esse leão faminto, devorador, destruidor, queira nos devorar, para que o Senhor esteja tapando com os seus anjos, colocando seus anjos acampados ao nosso redor, como diz a Tua palavra nos Salmos 91, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o Ele buscam. Ó Deus, cumpra a Sua palavra também em nossas vidas, que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Nos ajude, segundo a Tua graça e Tua misericórdia. Senhor, envergonha os acusadores com as suas mentiras e toca-nos com arrependimento e quebrantamento quando a acusação for verdadeira. Que nós possamos ter muitas vezes, Senhor, perante Ti, arrependimento, postura de um publicano que bate no peito e pede perdão a Ti. Essa é a postura do cristão. Tem misericórdia de nós. Tira todo falso moralismo de nós. Mas também não nos deixe cair na tentação de que pecados são coisas normais. Em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa noite. Para a glória de Deus, Pai. Amém. E que Deus te abençoe.